Iniciei o divórcio percebendo que um parceiro financeiramente em dificuldades não tinha muito valor. Meu mundo foi abalado quando, durante uma viagem de negócios, meu marido declarou abruptamente não apenas sua intenção de se divorciar, mas também seu casamento simultâneo com sua amante. Para agravar a situação, ele me acusou de me casar com ele apenas por sua riqueza e exigiu que eu renunciasse a qualquer reivindicação sobre nossa propriedade. Confrontar meu marido indiferente, que sempre me tratou com desdém desde nosso casamento, levou a sua decadência e a uma espiral descendente até o fundo do poço. Sou Karen, tenho 35 anos, fui criada por uma mãe solteira desde que meu pai faleceu no jardim de infância. Apesar dos desafios financeiros, encontramos felicidade como uma família de 3 pessoas. Mesmo adulta, com um salário decente, meus hábitos frugais persistiram desde a infância. Casei-me com John, um homem rico que conheci através de um conhecido. Atraída por sua gentileza e pelo novo mundo que ele apresentava, nossas visões diferentes sobre dinheiro e papéis de gênero emergiram após o casamento. Enquanto John imaginava um lar tradicional, eu estava dedicada à minha carreira e independência financeira. Antes do casamento, John sugeriu que eu me tornasse dona de casa, assumindo que eu abraçaria os papéis domésticos tradicionais. No entanto, expressei meu desejo de continuar trabalhando até termos filhos, enfatizando os benefícios financeiros. Embora eu tenha conseguido convencê-lo, a realidade de equilibrar trabalho e tarefas domésticas se mostrou desafiadora. Apesar de ser uma funcionária em tempo integral, meus dias eram consumidos por responsabilidades domésticas, deixando pouco tempo para nós como casal. Em contraste, John, adotando um papel tradicional de marido, não contribuía em nada para as tarefas domésticas. Enquanto ele testemunhava minha agenda ocupada, simplesmente se entregava ao jantar e ao relaxamento ao voltar para casa. Equilibrar trabalho e responsabilidades domésticas teve um impacto em nosso relacionamento, fazendo-me questionar se essa era a essência de um casamento. Apesar dos meus esforços, hesitei em expressar minha insatisfação, temendo que ele pudesse insistir para que eu deixasse meu emprego. Apesar de sua falta de contribuição em casa, eu esperava que a chegada de filhos trouxesse uma mudança positiva em nosso relacionamento. Infelizmente, nossa conexão tinha se tornado distante, lançando dúvidas sobre a possibilidade de expandir nossa família. Sentindo a urgência de discutir essa questão, abordei John. Ei, devemos começar a considerar ter filhos, certo? Filhos? Você está bastante enérgica considerando que está cansada do trabalho e das tarefas domésticas. Não é sobre isso. Eu quero ter filhos. Não estamos casados há tanto tempo, mas eu já tenho mais de 30 anos. As mulheres têm um tempo limitado para ter filhos e está ficando mais difícil para mim conceber à medida que envelheço. Mas não precisamos de filhos. Se tivermos um, você vai esperar que eu ajude, certo? Você sabe que estou ocupado com trabalho e não vou ajudar a criar filhos. Declarar que não vai ajudar a criar filhos mesmo antes de eles nascerem é estranho, não é? Planejo criá-los sozinha, mas você não deveria pelo menos ter a intenção de ajudar. É seu filho também. Criar filhos é seu trabalho. Estou trabalhando para sustentar a família, então definitivamente não vou ajudar com as crianças. Você só vai reclamar que eu não ajudo, me fazendo parecer vilão. Você deve ter sido doutrinada com a pobreza e muitos filhos desde o nascimento. Não somos pobres. Não precisamos de filhos. Fim de discussão. Joe encerrou abruptamente a conversa, retirando-se para nosso quarto. Sozinha na sala de estar, as lágrimas me dominaram. Meu desejo por filhos foi não apenas rejeitado, mas minha criação também foi zombada. Após esse incidente, nosso relacionamento deteriorou-se rapidamente. A comunicação tornou-se escassa e a possibilidade de ter filhos parecia mais distante. Enquanto continuava a equilibrar trabalho e responsabilidades domésticas, assumindo projetos significativos no trabalho, encontrava-me cada vez mais distante de John. Um dia, ao informá-lo sobre uma viagem de negócios iminente, sua gentileza inesperada me surpreendeu. Ele me desejou boa sorte e insinuou uma grande surpresa ao meu retorno. Apesar de ter desistido dele, seu sorriso abalou minha resolução. No entanto, minha frágil esperança foi destruída ao retornar para casa e descobrir que a porta da frente não abria. John revelou a primeira surpresa. Ele tinha trocado as fechaduras. A segunda surpresa foi o anúncio do nosso divórcio. Ele alegou ter falsificado minha assinatura e submetido os papéis com um amigo como testemunha.
Dentro, ele apresentou um documento para eu assinar, renunciando aos meus direitos à divisão de bens. Protestando contra as falsas acusações, insisti em uma renúncia mútua aos direitos de propriedade, pretendendo fazer disso um documento público. John, teimosamente retrucando, refez o documento em seu computador, iniciando uma troca tensa. Ao sair da casa, ele continuou a me desprezar por ser pobre, até mesmo contemplando descartar meus pertences. Alguns dias depois, John, em estado de pânico, me ligou, perguntando o que eu tinha feito. O que você quer dizer? Não fiz nada. Por que você está em pânico? Tenho muitas perguntas. Primeiro, fui informado para sair do apartamento. Oh, você ainda estava morando lá? Isso não é permitido. É um novo mês. Você está invadindo. Invasão? Mas é minha casa. Você está bem? Esqueceu que era o apartamento da empresa que eu aluguei? Eu era locatária, então, naturalmente, você não pode mais morar lá. Isso é ridículo. Como você pôde fazer isso? Não posso acreditar que você não sabia. Não sou eu quem deveria ser acusado de fazer coisas por conta própria. Não te disse que não pode simplesmente trocar as fechaduras de um apartamento alugado? É minha casa. Posso trocar as fechaduras se eu quiser. Você não me ouviu? Era meu apartamento alugado. Mesmo que você fosse a locatária, o proprietário é o gerente do apartamento. Você não pode trocar as fechaduras sem informá-lo. É mesmo. Além disso, rescindi o contrato enquanto você trocava as fechaduras. Eu tinha permissão para morar lá até este mês. Estava planejando voltar, mas agora você alterou ilegalmente a propriedade de outra pessoa, o que pode ser dano criminal. Espere, por que você rescindiu tão cedo? É por isso que a polícia está na porta agora. Estou com muito medo de abrir, mas respondi calmamente. Então a polícia veio. Não se preocupe, provavelmente não é por invasão ou dano criminal. É melhor falar com eles. Por que eu sei sobre a polícia? Porque eu te denunciei por apresentar os papéis do divórcio sozinho. Parece que você cometeu crimes como falsificação e uso fraudulento de um documento privado. Os papéis do divórcio podem ser apresentados por uma pessoa, mas apenas com acordo mútuo e assinaturas pessoais. Como John falsificou minha assinatura e a testemunha, é óbvio que é um crime, mas ele parecia inconsciente de sua culpa. Continuei pressionando. Então os papéis do divórcio que você submeteu são inválidos e seu casamento com Susan também não pode acontecer. Como você sabe sobre Susan? Você achou que eu não sabia de nada? Contratei uma agência de detetives particulares para investigar minuciosamente seu caso com Susan. Foi um período ocupado no trabalho e coordenar com a agência foi difícil. Além disso, você até realizou uma grande cerimônia de casamento enquanto eu supostamente estava em uma viagem de negócios. Você está bem? Sua viagem de negócios foi uma mentira? Sim, tirei licença do trabalho, apesar de estar ocupada, para fazer algumas pesquisas e preparar documentos. Eu sabia sobre você trazer Susan para casa. Teria sido impossível reunir essas evidências enquanto trabalhava. Depois que revelei tudo, Joe ficou sem palavras e parecia bastante abatido, mesmo ao telefone. Então ele implorou para mim. Por favor, não conte a Susan que estou divorciado. Por que eu faria isso? Não há tal fato para contar. Sério? Obrigado. Você está entendendo errado alguma coisa. Quando você se tornou divorciado, aqueles papéis de divórcio falsos são inválidos. Lembra? Então, legalmente, você ainda é meu marido, não está divorciado. O quê? Então, já que você cometeu adultério enquanto legalmente era meu marido, Susan precisa pagar uma indenização. Enviei a demanda de reparação para a casa dela ontem por entrega expressa. Ela não sabia que você era casado, certo? Então, não posso retirar a reclamação neste ponto. Já sabia que Susan acreditava que John era solteiro, mas deliberadamente enviei a demanda de reparação. Susan ainda não me contatou, então talvez ela não tenha recebido a carta. Deve chegar em breve. Você deveria estar ao telefone comigo quando também precisa lidar com a polícia. Você está ocupado. Vou ignorar a polícia. Não serei preso. Vou para a casa de Susan agora para recuperar a carta antes que ela ou a família possam aceitá-la. Ele então desligou. Provavelmente foi direto para a casa de Susan para esperar o carteiro na porta da frente.
Sabia que seria inútil porque a carta foi enviada como correspondência registrada apenas para Susan. Mesmo que ele esperasse pelo carteiro, ele não poderia recebê-la. Algumas horas depois, John desanimado me ligou. Segundo ele, houve um incidente quando o carteiro chegou. Finalmente, vou pegar esse envelope. Quem é você? Você não mora aqui, certo? Praticamente sou um residente aqui. Já que sou casado, tenho o direito de receber a correspondência. Entendo, mas não posso lhe dar este envelope. É correspondência registrada apenas para Susan. O quê? Me dê isso. Absolutamente não. Se você está tão ansioso, peça permissão a Susan. O que está acontecendo aqui? Oh John, para que todo esse barulho? O que está acontecendo? Susan, isto é uma correspondência registrada para você. Este homem insistiu em recebê-la. Desculpe pelo transtorno. Agora vou embora. O que é isso? Uma demanda de reparação. John, você era casado? O que está acontecendo aqui? Desculpe, é apenas uma ex-esposa de muito tempo atrás. Eu estava envergonhado de dizer que sou divorciado. Sinto muito por manter isso em segredo, mas é estranho, não é? Não estamos namorando há muito tempo e uma demanda de reparação. Se você fosse divorciado antes de começarmos a namorar, não deveria haver nenhum problema, certo? Bem, minha ex-esposa é louca. Talvez ela esteja exigindo reparação por despeito porque me casei. Essa foi a desculpa que ele deu, mas uma mentira dessas foi rapidamente exposta. O envelope incluía uma carta que escrevi junto com minhas informações de contato, então Susan me ligou diretamente. Nessa ligação, contei-lhe sobre o caso, o divórcio inválido e que eles tinham realizado uma cerimônia de casamento enquanto ele ainda era casado comigo. Embora tivessem uma cerimônia de casamento, eles ainda não haviam registrado o casamento. John queria submetê-lo em alguns dias, então ainda estava pendente. Provavelmente, ele atrasou a submissão do registro de casamento devido à incerteza sobre se o divórcio estava finalizado. Após ser exposto, John fugiu da casa de Susan e, desavergonhadamente, me contatou novamente. Eu ainda tinha algo a dizer a ele, então concordamos em nos encontrar em um café nas proximidades. Assim que cheguei, John disse, Karen, por favor, retire a demanda de reparação. Vamos fingir que estamos separados há muito tempo e oficialmente divorciados agora. Posso pedir desculpas a Susan por estar secretamente divorciado e talvez encobrir isso. Você acha que estou desesperada para continuar casada com você? Eu ia pedir o divórcio de qualquer forma, mas, como você traiu, vai pagar a reparação. Só tentando extorquir dinheiro de mim, não é? Típico dos pobres. Você tem um coração tão pobre. Você está falando besteira. Dependendo da minha resposta, tudo pode mudar. Ainda há uma opção em que não nos divorciamos. Se eu disser não, você não pode rejeitá-la, o que significa que não pode se casar com Susan e seu estado civil será exposto. Tudo bem, eu pagarei a reparação. Apenas assine o divórcio agora. Assine aqui então, sobre a divisão de bens. Divisão de bens? Quanto mais você quer tirar de mim? A reparação já deveria ser suficiente. Lembra que concordamos em renunciar à divisão de bens, certo? Então, vamos tornar isso oficial. Tudo bem, você não é tão ruim quanto eu pensava. Obrigado. Fomos então a um cartório, fizemos um documento público para reparação e divisão de bens, e depois ao cartório municipal para apresentar os papéis do divórcio, finalizando nosso divórcio. Aliviada, troquei as últimas palavras com John. Que bom que não precisamos dividir a propriedade. O que você está dizendo? Eu sou quem se beneficia disso. A propósito, você tem algum bem depois de me pagar a reparação? Susan também pedirá a indenização. Ela mencionou cobrar as despesas do casamento. Isso é impossível. Vou me casar com Susan. Ela não pode reivindicar isso. Estamos divorciados agora, então não deve haver problema. Ainda vivendo em uma fantasia, você cometeu fraude matrimonial. Fez um casamento enquanto ainda estava casado. Você acha que Susan ainda acredita em você? Fraude matrimonial. Isso é ridículo. Susan vai acreditar em mim. Acredite nisso se quiser. Eu ouvi diretamente de Susan. Além disso, os convidados do seu casamento não eram atores. Você ainda lhes deve dinheiro? Você sabe sobre isso também?
Ainda não paguei eles. O que importa para você? Você poderia simplesmente ter aceitado a divisão de bens e ficado melhor. Isso é o que eu queria te dizer. Mesmo se tivéssemos dividido os bens, você teria se beneficiado mais. Do que você está falando, mulher pobre? Sua família é pobre e você ganha apenas R$80.000 por ano, certo? Mesmo que recebesse um aumento, seria pouco mais de R$3.000 e você não tem propriedade nenhuma. Você continua me chamando de pobre, então pensei que pudesse estar enganado. Sim, meu salário é de fato R$80.000, mas você sabe que trabalho para uma empresa estrangeira, certo? Parece que você não tem interesse em mim, mas me tornei diretora da filial americana. Não são R$80.000 por ano, mas por mês. R$80.000 por mês. Então é uma renda anual de mais de R$1 milhão. Você ainda é ruim com números. Como consegue manter o emprego? Você ganha R$180.000 por ano. Estou certa? Disse a ele com um sorriso. Ele me olhou incrédulo e disse, isso não pode ser verdade. Claro que eu não tive a chance de gastar essa quantia ainda. Então estou economizando para o futuro. As economias de antes do nosso casamento não fazem parte da divisão de bens, mas ainda há uma quantia considerável desde o nosso casamento. Então, eu poderia ter recebido metade disso na divisão de bens? Disse ele em choque. Você foi minha ruína. Afinal, vou corrigir os papéis do divórcio. Afirmou. Você está bem? Depois de todo o desprezo, acha que eu desmancharia o divórcio de bom grado? Se você tem tanto dinheiro, não precisa reivindicar a reparação, certo? É apenas uma pequena quantia para você. Quem ri de 1 centavo, chora por 1 centavo. Esta reparação é pelo sofrimento mental que você me causou. Gostaria de reivindicar mais, honestamente, e, já que oficializamos, certifique-se de pagá-la, mesmo que em parcelas. Ficarei sem dinheiro. Além disso, não volte para aquele apartamento. Suas coisas devem ter sido movidas para a casa dos seus pais agora. Você pensou que eu tinha poucos pertences, mas isso foi porque eu já havia movido a maioria deles. Você era tão indiferente a mim que eu tenho tão pouco que preciso voltar para a casa dos meus pais. Eles ainda não sabem de nada, sabem? Deixe-me explicar. Já contei tudo a eles. É justo explicar por que estamos nos divorciando? E seu pai disse para nunca mais pisar na casa dele novamente. Então não tenho para onde ir? Ele colapsou e eu saí do café. Mais tarde, ouvi dizer que ele causou problemas na delegacia. Apesar do meu conselho, ele voltou para o apartamento. Ficou sentado lá sem rumo até que o gerente chamou a polícia e ele foi levado. Não sei se foi por obstrução de deveres públicos, invasão ou pelos documentos de divórcio falsificados. Eventualmente, seus pais assumiram a responsabilidade por ele. Após conversarem comigo e saberem sobre Susan, decidiram que pedir desculpas e pagar danos à família de Susan era o mais importante. Foram até a casa de Susan para se desculpar. Conversaram com a família dela. Resolveram tudo sem apresentar queixas por fraude matrimonial, até mesmo pagando as despesas do casamento. Eu esperava que eles os processassem, então fiquei desapontada por não terem feito. Por isso, decidi entrar com uma ação legal contra ele pela falsificação dos papéis do divórcio. John ofereceu um acordo, mas eu não retirei a ação. Não queria que ele pensasse que tudo poderia ser resolvido com dinheiro. Queria que ele fosse condenado e entendesse a gravidade de suas ações. Mesmo que custasse tempo e dinheiro, deixei tudo nas mãos do meu advogado, então não foi muito oneroso para mim, embora tenha levado tempo. John, exposto por suas ações e a fraude matrimonial em sua empresa, não pôde permanecer lá. Após ser detido pela polícia e subsequentemente ausente sem licença, ele acabou sendo demitido, terminou vivendo na casa dos pais, trabalhando o dia todo na empresa de construção de um parente. Seu pai pegava todos os seus ganhos, deixando-o sem renda. Achei que seus pais não o abandonariam, mas eles foram mais rigorosos do que eu esperava. Pagaram-me a reparação e a compensação de Susan, planejando fazê-lo trabalhar como um cavalo até pagar tudo. Ele vivia em um lugar parecido com um galpão, sem eletricidade, recebendo apenas R$15 por dia para comida, deduzidos de seu salário. Planejam exauri-lo e expulsá-lo assim que pagar tudo. Um destino cruel. Depois de anos de trabalho árduo, me ofereceram uma posição na sede no exterior. Então me mudei para o exterior após a finalização do divórcio.
Preocupei-me que John pudesse vir a mim pedir ajuda ou guardar ressentimento, mas a mudança para o exterior aliviou essas preocupações. Achei que o trabalho seria meu parceiro por um tempo, mas logo encontrei um novo relacionamento. Agora estou namorando o executivo estrangeiro na nossa sede e estou grávida, com planos de casar em breve. Contei a ele tudo sobre meu passado e meu ex-marido, e ele é compreensivo. Tirarei licença maternidade e planejo voltar ao trabalho depois, apoiada por ele. Ele está entusiasmado em tirar licença paternidade e co-criar, mostrando uma perspectiva cultural diferente. Depois de ser atormentada pelo meu ex-marido, finalmente sinto que estou alcançando verdadeira felicidade e confiança em construir a família feliz que sempre sonhei. Muitos sofrem devido a parceiros egoístas. Embora o divórcio nem sempre seja a escolha certa, suportar em silêncio não é uma virtude. É importante saber que discussões honestas podem levar a resoluções, e às vezes, o divórcio é uma opção necessária.